Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, sou médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, que tem o apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados especialistas em temas ligados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que existe de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. No episódio anterior, nós tivemos o prazer de receber diversos líderes do setor de saúde para falar das suas visões, como fundadores de startups ou executivos de grandes empresas, a respeito das inovações no setor e de como eles estão vendo o cenário para 2024 e para os próximos anos. No podcast de hoje, novamente eu e João Consorte, CEO da IPG Health, continuaremos aqui esta conversa, mas com outros convidados. Nós temos o prazer de receber a Roberta Landucci, que é responsável pelas áreas de gestão de marcas, CRM, digital e experiência do cliente na BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, o Fábio Jung, que é Managing Director do Bank of America, Paulo Pontes, diretor Latam da Siemens Healthineers, a Sabine Bolognini, que é cofundadora da startup SaaS Brasil, a Luísa Betti, fundadora da startup Cure Saúde, e meu amigo Sérgio Ricardo Santos, que é médico, consultor e conselheiro na saúde. Muito obrigado a todos e todas vocês pela presença aqui. Vai ser um prazer ter essa rodada de bate-papo sobre inovações e investimentos no setor de saúde. E como nós fizemos no episódio anterior, iremos nos revezando, eu e o João, nas perguntas aqui para os convidados, e eu passo então a palavra para o João dar início à conversa com a Roberta. Na realidade, eu conheço a Roberta já há bastante tempo, a gente teve a oportunidade de fazer algumas grandes coisas juntos. A Beneficência Portuguesa, além de eu ser um fã dela, hoje ela é BP, né? A Beneficência passou por uma jornada de transformação bem grande. Ela se tornou literalmente um hub de saúde, né? Para todos e para cada um. E aí dentro dessa jornada, Rô, eu queria que você contasse um pouquinho. A gente está dentro de tudo isso que nós estamos falando aqui, da gestão de jornada de saúde, né? A gente tem como, desde uma fonte pagadora, desde dos ativos que uma operação de saúde tão complexa. Eu tive uma passagem com a Roberta que a gente estava falando sobre o valor, uma coisa que a gente não pensa, tá? Não estou nem falando de insumos. Troca de uniforme é algo que tem uma escala gigantesca e é uma coisa tão simples, tão besta, o bordado que a gente coloca no uniforme de uma Beneficência Portuguesa que tem milhares de colaboradores é uma loucura. Então são coisas que a gente acaba passando ao longe, mas isso também faz parte, né, de inovação, de um posicionamento. E hoje, diante da realidade atual, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esses movimentos, né? Eu não vou falar de deshospitalização, porque vai parecer um assassinato, mas esse movimento que a gente tem que passar, que é a mudança da forma que a gente consegue tratar as pessoas com um foco muito mais direto, né? Para os próximos 5 anos. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigada, João. Bom, eu trabalho na BP, uma startup de 164 anos, né? E que com uma atuação bastante grande, né? Originalmente em São Paulo, hoje a gente está presente em todo o território nacional, por meio de vários projetos. E falar de inovação, né? Antes do reposicionamento de marca, as pessoas olhavam para a BP e achavam que ela era meio, né, o elefante branco da 23, né? No hospital público e tal, né? Então, mas eu não venho do mercado de saúde, eu estou há 9 anos no mercado de saúde, mas eu venho do mercado financeiro. A gente olha para o hoje e para o futuro, né? Não dá para a gente não aplicar toda a tecnologia e inovação sem olhar para os desafios do hoje e também se preparar para o que vem pela frente. Sim, a gente está olhando para o Home Care First, né? A gente está olhando para o futuro que se desenha onde... Bom, ninguém quer ir para o hospital nunca, né, gente? Mas provavelmente, num futuro bem breve, a gente vai estar fazendo tudo, né, dentro de casa, tudo que a gente puder fazer por meio dos nossos devices e tal. E eu acho que a gente está fazendo o movimento de se preparar para essas mudanças com pequenos passos, né? E aí,
para dar alguns exemplos, né? A gente fez uma pesquisa com a Pfizer, inclusive, para a gente pesquisar entre os nossos profissionais, se a gente chegasse nesse futuro breve que se desenha, onde a anamnese está pronta, você sabe o que o cara comeu ontem, vem tudo pronto lá dentro dos aplicativos, vem todos os exames carregados, qual seria o papel do médico ou das equipes multidisciplinares dentro de um universo onde se tem todas as informações antes, né? E isso, né, enfim, respostas difíceis, né, não 100% preparadas, né, muitas hipóteses em relação a isso. E a gente vem hoje conduzindo treinamentos dentro de BP Educação e Pesquisa, que é uma outra, todo mundo conhece a gente pelo hospital, mas a gente tem outras unidades dentro de casa, por isso que a gente se denomina Hub, mas que vem dando origem a uma série de treinamentos e de co-construções e com muita parceria, né, inclusive com várias empresas que estão aqui, na construção desse futuro próximo, né? Então, hoje a gente tem a tecnologia e a inovação aplicada em várias frentes, desde gestão até gerar acesso no Brasil inteiro com transferência de conhecimento. A BP faz parte do PROAD SUS, né, que é junto com outras instituições, onde a gente transfere conhecimento técnico, conhecimento em gestão. Um dos projetos, por exemplo, todo mundo sabe, né, que a telemedicina foi bastante acelerada por conta da pandemia, mas hoje esses projetos chegam a aldeias indígenas, onde a gente consegue fazer um contato, enfim, né, auxiliar dentro do diagnóstico dentro dessas comunidades, junto com os agentes de saúde também que frequentam, né, principalmente Norte e Nordeste. A gente tem feito trabalhos bastante especiais e que dão bastante orgulho dentro de casa. Um outro ponto importante é quando a gente olha para a sustentabilidade do mercado. Então, a BP, pós-pandemia, vem enfrentando um bom problema. Clientes não faltam. A gente tem uma demanda enorme, cresceu muito a demanda pelos nossos serviços. E, ao mesmo tempo, a nossa infraestrutura não cresce nessa mesma velocidade. Então, encontrar novos meios de fazer medicina, encontrar oportunidades como essa de equipamentos que aceleram todo esse processo com bastante precisão, para que a gente continue entregando uma medicina de qualidade, mas ao mesmo tempo, né, dando conta de toda essa demanda grande que vem vindo, além de todo o processo financeiro deste segmento, né, que a gente vem passando. As operadoras não estão no seu melhor momento, né? Então, equilibrando vários pratinhos para dar conta da inovação que acontece. A verdade é que ela está no dia a dia, assim, nas pequenas coisas, e de repente realmente a gente transformou algo bastante grande. E isso também é aplicado não só dentro dos diagnósticos, todos os projetos dentro de casa a gente tem levado em consideração muito a questão de alcance. Então, quanto a gente pode escalar para que a gente ganhe capilaridade, né? A BP originalmente estava só aqui em São Paulo, né? Então hoje a gente consegue atender a diversas demandas, inclusive laudos, né? A gente faz muitos laudos, por exemplo, dentro desses projetos de PROAD SUS, para a gente aumentar a produtividade e a eficiência na ponta do Brasil, de uma forma geral, né? Na saúde do Brasil. Acho que é isso. E uma coisa que eu mesmo vivi junto com a Roberta na BP, esse processo todo de transformação. A BP tem um DNA, acho que todos vocês sabem, que vem da época do Antônio Hermílio de Moraes. Então, ele carrega essa benevolência, né? Então, isso continuou e foi seguido pelos colaboradores, mas é uma empresa, como qualquer outra empresa. E quando o Cláudio fala, né, desse processo de empreendedorismo, né, eu brinco e falo sempre que a única coisa que a gente não pode fazer é desistir, porque a hora que a gente desiste, acabou tudo. Então, isso eu vivi muito ali na BP, essa coisa de muitas vezes a gente não sabe o que vai dar, a gente tem uma ideia do que pode acontecer, e a única coisa que a gente pode fazer é continuar tentando e seguindo os caminhos para que aquilo no final dê certo. Então, quando a gente fala de um organismo, né, como a Beneficência, dentro desses desafios que a saúde tem, cada vez com custos, principalmente para as operações de hospitais que tem que adquirir ativos que ultrapassam quase
uma dezena de pontos acima até do que é uma inflação, é muito complicado, né? E a gente sabe que a gente vive num país que as fontes pagadoras fazem parte de iniciativas privadas e não de iniciativas públicas. Então, acho que e a tecnologia é o grande aliado para movimentar e para transformar essa jornada, seja numa deshospitalização, né, que é fazer isso de uma forma com um custo mais racional e que isso alcance uma escala muito maior. Então, obrigado, Ron. Eu vou convidar o Fábio agora também, e te esquece às vezes já de quando você trabalhou lá atrás como médico, depois foi para o mercado financeiro, trabalhou nos Estados Unidos, voltou para o Brasil e hoje é Managing Director do Bank of America. Então você acompanhou, Fábio, durante esse tempo todo, com a visão de um médico, o que o mercado foi fazendo, não só para a área de saúde, mas para o mercado como um todo. E agora você está dedicado a investimentos na área de saúde. Eu queria pegar a sua visão pessoal aqui, palavras do Fábio, não do banco, a sua visão a respeito do momento que a gente passa. Acho que aí, muito na linha do que eu falei com o Terra, mas você como um médico, como é que você enxerga hoje o mercado de investimentos na América Latina, não só no Brasil, onde você acha que tem mais oportunidades? Temos motivos para sermos mais otimistas ou mais céticos nos próximos anos? Obrigado, Gustavo, pelo convite. Como você falou, né, eu sou médico de formação, depois eu fiz um MBA, fui trabalhar em banco, como eu falo, passei para o Dark Side of the Force, do Darth Vader. Mas é bacana porque a gente enxerga um pouco de cada lado, né, do nosso trabalho. Claramente é um progresso fantástico aqui no setor, inclusive no Brasil nos últimos anos, mas ao mesmo tempo com grandes questionamentos, né? E eu escutando aqui o Terra falando inovação, uma das coisas que eu sempre acho interessantes é que o pessoal atribui muito o aumento do custo, a inflação médica, à evolução tecnológica, né? Mas isso talvez é a única indústria que eu conheço, e eu não sei se é alguma coisa errada, porque no resto, né, informática, indústria automobilística, produção de alimentos, produção de vestuário, tudo a tecnologia torna as coisas mais baratas, né? Ela diminui custo, né? Por que a tecnologia em saúde aumenta custo? Será que é a maneira que a gente está utilizando? Será que é uma coisa interessante? Eu não sei nenhuma outra indústria que o avanço tecnológico gera inflação, aumento de custos. De maneira geral, tecnologia é igual a produtividade, produtividade igual a menores custos em qualquer indústria, né? E o momento que a gente está vivendo agora na indústria do Brasil, né, eu estive como médico nos Estados Unidos, lá no Hospital de Câncer, lá no MD Anderson, lá em Houston, mais de 20 anos. E o momento é parecido, sabe, assim, de muito questionamento de custo, né? Esse descompasso entre a inflação médica e a inflação geral da economia, quer dizer, você tem um IPCA de 4% e o plano reajustando 15%, 20%. Isso obviamente é insustentável, né? Não precisa ter nenhuma PhD em economia para entender que esse negócio vai bater no muro, né? E a gente pensa em tecnologia como solução, né? Acho que é o que a gente está vendo cada vez mais. O Brasil, eu acho que sempre o modelo de negócio, não a tecnologia, o Brasil tem uma tecnologia muito boa, médicos, hospitais maravilhosos, mas o nosso modelo de negócio, e até foi que o Steve Helmsley falou quando comprou a Mil, né? Que ele se lembrava da United de 25 anos atrás, né? Então, assim, tem um pouco esse lag, né? Então, acho que é bacana sempre olhar os movimentos do mercado americano, que estava falando ali sobre o home care, né? A gente tem visto investimentos maciços em primary care e home care, inclusive pelas redes de farmácia, né? O que a gente tem notado muito é uma tendência de integração de farmácia com plano de saúde, de hospital com primary care, as coisas têm que ser claramente mais integradas em medicina, né? O ambiente para investimento hoje é um ambiente desafiador, né? Hoje, esse ano, a gente deve ter nos Estados Unidos em investimento em venture capital mais ou menos 30%, 40% do que foi o pico em 2021. Né? É uma indústria muito volátil. É uma indústria que se ressente muito do aumento da taxa de juros. Quando você tem uma nota do Tesouro Americano, né, risco zero, pagando 6% em dólar, é muito mais difícil você alocar em risco, inovação, em coisas que têm um retorno muito maior, né? Então, se você não é lucrativo, né, acho que todo mundo aqui que trabalha com inovação deve saber hoje, é muito difícil a conversa, pelo menos sem um caminho para o break-even da companhia bem estabelecido. É uma conversa difícil, né?
pessoal quer ver management experiente, né? Aquela coisa de 2 meninos numa garagem querendo um negócio. Hoje em dia, nesse mercado de hoje, tem menos ressonância para o investidor. E você até é questionado por que você quer levantar dinheiro num momento tão ruim de mercado, né? Até isso parece, poxa, você está se diluindo claramente num momento difícil. Mas eu já estou nessa vida aqui já desde 2005, então a gente já viu muitos altos e baixos. E com certeza a saúde só tem uma direção que ela pode ir, que é crescer, né? Mas ela claramente precisa encontrar maneiras de se tornar um negócio mais sustentável em termos de custo, né? O que a gente vem presenciando no Brasil nos últimos 10 anos, ou mais até, de uma inflação X e o plano de saúde reajustando 2, 3x, né? Isso vai ter que achar um limite. E a tecnologia, né? O que vocês estão fazendo aqui em inovação é a chave para chegar lá. A tecnologia vai ter que trabalhar para baixo custo. E aí é outra coisa que a gente nota sempre, quando a gente vai pensar em investimento em saúde, a reação inicial da fonte pagadora é que isso é custo, né? Qualquer inovação, até você mostrar que essa inovação é um custo que vai eliminar custos muito maiores, é um desafio muito grande. Então, eu estou cobrindo a América Latina também, o setor, não só no Brasil, mas também na América Latina. Bastante similaridade com o Brasil, desafios regulatórios importantes em mercados como Colômbia, Chile, né? Tentativa de estatizar o sistema privado, que obviamente é uma coisa que gera muita insegurança, né? Então acho que nós aqui na América Latina sofremos um pouco dessa insegurança política e legal, né? E jurídica, né? E política. Mas novamente eu acho que o potencial de crescimento é muito grande. A população não está ficando mais jovem, está ficando mais velha e ao ficar mais velha fica mais doente, necessitando de mais cuidados. A maneira é como entregar isso com qualidade e sustentabilidade do ponto de vista econômico, né? Obrigado. Eu vou só adicionar um outro ponto aqui também antes de passar para o João para a gente continuar. E acho interessante porque eu me lembro, há alguns anos, eu trabalhava numa grande empresa de saúde como médico e a gente ia começar a implementar inteligência artificial. Eu me lembro o CEO na época, eu tinha achado aquilo super bacana, todo mundo tinha achado super legal, temos que colocar os médicos, tudo. E o senhor falou, Gustavo, super bacana, mas assim, quando eu olho isso aqui, eu ainda olho como custo. E a gente olhava, poxa, não, mas eu estou entregando algo, é um resultado mais rápido para o paciente e tal. E ele não estava errado. Ele não estava errado porque eu estava numa instituição super boa, tínhamos dupla leitura dos exames, e ele falou, qual a chance de vocês errarem? Vocês são os melhores radiologistas do Brasil e tal. E realmente aquilo era um custo incremental num sistema que já tinha margens muito estreitas, né? E aí o caminho que eu vejo das grandes empresas que estão aqui, das startups que estão aqui, não só as que estão na mesa, mas as demais aqui, conheço muita gente que está indo muito nessa linha de conseguir fazer algo que não gere um custo incremental, mas pelo contrário, melhore, gere mais eficiência. Vejo que tem um caminho, esse ponto que você começou de a inovação na saúde gera mais custo, sim, acho que está na linha também do que o Terra trouxe, que está mudando. Está mudando até um ponto que fala, poxa, não dá só para ir colocando coisas, né, on top. Então, precisa mudar mesmo. Eu vou devolver para o João agora. João, com você. Só complementando aí, Gustavo, coisa que a gente vê muito, e eu gostei muito da parte da fala do Fábio, a gente tem muito essa ilusão de que 2 meninos na garagem vão construir um mundo novo, né? Claro, faz parte disso, mas a gente não pode esquecer que também faz parte de um negócio. Então, o negócio ele tem que ser sustentável, o negócio ele tem que trazer uma solução real de fato e ele tem que ter uma entrega que muitas vezes não é só uma ideia mirabolante, né? Que às vezes, por melhor que ela seja uma ideia, quando você não tem o conhecimento, né? Eu acho que em saúde, todos nós aqui vivemos isso. Saúde é uma coisa muito tentadora. Acho que é uma das áreas que é inovadora há muitos anos, desde uma indústria farmacêutica que em média demora 20 anos para desenvolver um novo medicamento biológico de alta complexibilidade, até um device que não é para amador, né? Então, quando a gente para pensar nisso, e aí pegando esse gancho, perguntando para o Paulo, então eu queria que você contasse um pouquinho essa jornada de inovação versus eficiência e gestão dentro dessa cadeia de saúde, gerando maior acesso. Claro. Obrigado, João. Obrigado, Gustavo, pelo convite.
Falando um pouco de inovação aí, começando a responder um pouco a tua pergunta, João, eu acho que lá atrás, quando a Siemens tomou a decisão de fazer o IPO das suas divisões, e a Healthineers hoje é uma empresa listada em bolsa, o nome veio de Pioneering Engineering. Então começa aí, o nome da empresa que nasceu como fruto do IPO, do braço que na época era uma divisão de healthcare, vem daí, né? E aí, muitos anos depois, hoje, a gente tem aí, está presente em 70 países, está aqui há mais de 120 anos e tem mais de 70 mil colaboradores, né? E focado justamente, muito, muito focado na parte de inovação, que é onde a gente realmente se vê como um player diferenciado, né? Aqui falando um pouco de inovação no Brasil, hoje a gente tem aproximadamente mais de 100 pessoas, 110 pessoas que estão trabalhando em pesquisa e desenvolvimento em 16 projetos diferentes em todas as áreas que a gente atua, né? Então a gente já desenvolveu algumas soluções locais aqui, como por exemplo o Single Virtual Cockpit, onde a gente consegue operar equipamentos de ressonância e tomografia à distância, dentre outras soluções que estão em curso para serem lançadas. Mas quando a gente fala do setor de saúde, o setor de saúde é interessante na parte de inovação, ele é um pouco conservador também, por outro lado, né? Ou seja, quando a gente olha a indústria 4.0, que nasceu ali mais ou menos em 2011 aproximadamente, a saúde foi começar a adotar e entrar nessa área mais ou menos em 2016, né? Então a gente tem também começa a encontrar, às vezes, algumas barreiras. Quando a gente olha para a pandemia lá atrás, falando aqui, né, a Roberta comentou da telemedicina, né, a inteligência artificial também ganhou aí uma outra cara no meio da pandemia. Nós trabalhamos junto ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde temos aí um laboratório de inovação e inteligência artificial, e uma das coisas que a gente pôde desenvolver em conjunto com o hospital e outros 50 hospitais foi uma solução chamada Radvid, né, para ajudar usando inteligência artificial, conseguimos gerar aí juntos com esses hospitais aproximadamente provavelmente o maior banco de imagem de tomografia computadorizada do mundo, né? E é isso onde estamos aí agora trabalhando com esses projetos, esses 16 projetos de inovação, com essas mais de 100 pessoas localizadas, parte aqui no Brasil, parte em outros lugares do mundo, tentando fazer com que isso possa ajudar a democratizar o acesso à saúde, porque o que a gente está desenvolvendo aqui, a gente está conseguindo exportar lá da Alemanha para o mundo inteiro, né? Então, estamos aqui no Brasil desenvolvendo coisas com brasileiros aqui, podendo levar isso para diferentes países. Paulo, eu fico muito feliz de ouvir. E eu presenciei ao longo da minha vida em saúde, eu posso dizer que eu tive um privilégio de sentar desse lado da mesa e conviver com vários players de saúde, desde uma indústria farmacêutica. Quando você fala da USP, um dos melhores medicamentos que a gente tem hoje para náusea foi desenvolvido na USP, com um grupo 100% brasileiro, e ele foi desenvolvido por uma indústria nacional, e ele hoje ganha o mundo. E aí você fala como que uma empresa como a Siemens, usando um celeiro como é o Brasil, e a gente tem muita oportunidade, Brasil e América Latina. O Brasil representa 60% de todo o mercado de saúde da América Latina. O Cláudio estava falando, um mercado de mais de 400 bilhões. Então, assim, é um gigante, né? E poder investir, poder trazer inovação e poder compartilhar isso e democratizar a saúde e trazer acesso da saúde é algo realmente que volta para a fala da Marina, que é o nosso propósito, né? Então, obrigado. Eu vou aproveitar, vou adicionar só um outro ponto sobre o Radvid 19, é um projeto do qual eu tive o prazer de fazer parte. A GE faz parte também. Acho que foi super bacana, porque é o mesmo propósito que a gente tem aqui hoje, né? Nós temos empresas que concorrem lá fora, mas aqui dentro nós estamos discutindo temas que são importantes para todo mundo, né? Então nós conseguimos no Radvid ter GE, ter Siemens, ter Fundação Novartis, teve a Huawei, que apoiou também com a leitura dos exames de tomografia de tórax. Eu estava no Fleury na época, então o Fleury fez parte, Sírio-Libanês, Instituto de Radiologia da USP. Eu nem consigo listar todas as empresas, então o Grupo Aliar participou, foram inúmeras empresas que concorriam, mas naquele momento precisavam ter
uma iniciativa para auxiliar, não só no diagnóstico da Covid-19 em tomografia de tórax, mas também na quantificação. Nós vimos, é o que o Paulo acabou de citar, então um projeto que teve mais de 20 mil tomografias de tórax, e eu me lembro, como radiologista, conseguimos o apoio do Colégio Brasileiro também, então um médico, Brasil afora, ele tinha um exame de tomografia na mão, não sabia o que fazer, colocava na plataforma e vinha o laudo, é Covid ou não, a chance de ser, e quantificava. O famoso vidro fosco, que vocês viram, olha, tem 82% de vidro fosco. Eu me lembro que quando acabou o projeto, teve um médico de fora do Brasil, falou, mas não consigo mais mandar, quem vai me ajudar? Porque foi uma iniciativa gratuita feita por a Deloitte participou, feita por esse consórcio de empresas. Então, o que a gente estava citando aqui, e voltamos para a pauta ESG, Iniciativas de Impacto Social, que depois a Sabine vai encerrar a mesa de lá, mas eu volto aqui para o lado investimento. E aí eu vou, primeiro com a Luísa, depois eu fecho com o Sérgio. Eu queria te ouvir também, Luísa, e aí primeiro do lado Cury, né? Você tinha ficado fora do Brasil durante muitos anos, voltou, tinha estudado em Stanford, junto com a Paula, sua amiga, colega de Stanford, a gente quer empreender em saúde, conseguiram um aporte seed da Casec e resolveram montar a Cury, que é uma startup que tem como foco a gestão do ciclo de receita, que vai desde o contrato, e aí o Sérgio também, que esteve lá na Mil como CEO, sabe das dificuldades das duas pontas, né? Da operadora e quem está aqui como prestador, e é isso que a Cury está buscando melhorar. Eu queria pegar a sua visão também, sobre como, primeira vez que você está no setor de saúde, já empreendendo ali, como é que você está vendo e como é que você enxerga também perspectivas futuras. Obrigada, é um prazer estar aqui. Acho que igual o Gustavo comentou, eu sou nova aqui na saúde e tenho aprendido muito e acho que é um setor fascinante. E aí eu vou aproveitar aqui, que eu gostei muito da fala aqui do Fábio e da sua fala, Terra, que eu acho que primeiro, né, que o Gustavo tinha me perguntado para falar um pouco sobre como é que está o ambiente. E está difícil mesmo, acho que o Fábio falou. Não tem dúvidas de quando a gente olha, hoje toda a questão de investimento, a barra é mais alta, tem um nível de diligência maior, tem um nível de exigência maior. Tá difícil, assim, se eu fosse resumir, né? Mas eu também gosto de pensar numa visão, trazendo os otimistas e pensando as formiguinhas. Então, eu acredito muito que a gente está construindo, né? Em um pouquinho da minha história, eu tenho trabalhado em empresas de tecnologia, primeira vez agora, né? Tecnologia na saúde, mas desde 2011. E aí, quando você olha assim para trás, né? Você vê aquela frase que eu gosto muito que fala que a gente superestima as coisas que a gente pode fazer num dia, mas a gente subestima o que a gente consegue fazer num ano. Então, vou dar uma perspectiva um pouco de pensar mais do que só tecnologia na saúde. Vamos olhar o setor de tecnologia, né? E principalmente olhando de tecnologia de startups no Brasil. Quando eu comecei em 2011, que eu fui trabalhar no e-commerce, que o e-commerce era acho que 1% ainda da penetração. E olha hoje, né? Depois de 12 anos, o que aconteceu no setor? Acho que a gente teve uma transformação muito grande. Acho que você pensar até 12 anos atrás, a gente não estaria aqui falando de inovação e tecnologia para a saúde. E a gente vê outros setores que tiveram um avanço muito grande, né? E-commerce aí era muito pouco. Hoje, 10% ainda é pouco, mas teve um avanço muito grande. Setor financeiro avançou muito. Então, principalmente a gente olha o setor de tecnologia de 10 anos atrás e o setor de tecnologia hoje, o crescimento é muito grande. Então, eu sou, obviamente, né, sou dos super otimistas, a gente está aqui, mas quando você olha, assim, o crescimento, ele nunca é linear, assim, vai subindo tudo. Acho que a gente tem crescimentos e baixas, né? O que eu fico otimista, se a gente der um zoom e pensar, poxa, quando eu estava no 2021, para hoje, realmente, a situação é muito complicada. Mas se a gente dá um zoom, assim, né? Imagina que eu dá para trás, assim, mexe no zoom, assim, da telinha e vê a curva de 2011 para hoje, a curva é uma curva muito grande, com uma tendência grande de crescimento e investimento em tecnologia em vários setores, né? E aí entra na saúde. Eu lembro quando eu comecei a falar com as pessoas que eu queria empreender na saúde, falava, você tá louca, mas tem outra coisa, né? Porque todo mundo falava, é um setor difícil, aí tudo que você trouxe, precisa de resiliência, precisa de coragem, mas é um setor que precisa, né? Eu acho que tem um setor cheio de oportunidades, igual que o Fábio falou, que vai continuar crescendo, e eu acredito muito que tem uma coisa que não é uma coisa só que vai mudar o setor da saúde, é uma colaboração. Então, por isso acho tão legal tá esse grupo e ter várias pessoas trabalhando juntos, porque não tem uma coisa só, né? Acho que depende da colaboração de muitas pessoas e com certeza a tecnologia tem um papel muito grande.
Mas, tendo dito isso, não é fácil, né? A gente tem os céticos que a gente tem que convencer, e eu acho que, com certeza, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que falar de resultado, né? E aí a gente tem que falar de resultado que traz valor, e muitos desses valores valores financeiros. Então, acho que é uma coisa que a gente tem, que aqui a gente está muito animado, pensa muito dessa coisa mais inspiracional, mas no final do dia a gente também tem que pensar que a gente tem, que é um negócio e que a gente precisa criar coisas que gerem retorno, principalmente retorno financeiro, né, para que todos os nossos clientes possam continuar investindo mais e crescendo. Então, tudo isso para falar que tá difícil, mas eu acho que tem um futuro muito interessante aqui para frente. Excelente, Luísa, obrigado. Acho que você citou uma palavra aqui que eu menciono bastante, que é colaboração, né? Que é o propósito de estarmos juntos aqui, de termos, quando eu e o João montamos a mesa, de termos convidado pessoas de diferentes empresas, com diferentes atuações, terem esse mesmo pensamento, né? Como é que a gente vai conseguir um ponto que está muito em moda há muitos anos, que é Open Health, e depois o Sérgio falou um pouco de valor em saúde, todo mundo fala Open Health, não sai do lugar, né? Porque só vai sair quando tiver colaboração de fato. Enquanto isso não acontecer, vai ficar todo mundo fechado em silos e fica um perde-perde, né? Acho que esse é um ponto muito relevante daqui para frente. Eu tenho visto uma abertura muito grande, embora ainda longe do que a gente precisa, para conseguir andar mais em conjunto e não de forma isolada. Eu passo para o João e depois eu encerro aqui com o Sérgio. Sabine, na verdade é muito mais, não é uma pergunta, é uma curiosidade. O Gustavo já falou muito ali sobre a sua participação, né, em projetos sociais, e aí realmente é uma curiosidade de como você conseguiu, né, através da tecnologia, da inovação, trazer mais para perto e melhorar esse acesso através de um projeto que é o projeto que você desenvolve. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Prazer, eu sou cofundadora da SS Brasil. Então, a SS Brasil eu cofundei há 10 anos com a minha esposa, Adriana. Adriana é médica, eu sou educadora física, então a saúde faz parte, assim, da nossa trajetória. Duas mulheres de um espaço de muito privilégio, formação em universidade pública, fomos parar no cinema aqui perto, na Paulista, São Paulo, assistir um documentário que chama Quem Se Importa. Provocativo, 19 empreendedores sociais com essa missão de transformar a sociedade. Eu nunca tinha ouvido falar em empreendedor social. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Se empreender é difícil, imagina empreender socialmente no Brasil. Empreendedor social, ele está buscando soluções e inovações para resolver um desafio social e deixar a sociedade melhor. E naquele momento a gente falou, cara, a gente quer ser isso, a gente quer fazer isso, porque a gente se importa com o país que a gente tem e a gente quer deixar ele melhor do que a gente encontrou. 8 amigos, 2 motos, 2 carros, uma tenda de campanha, fomos viajar ao sertão do Brasil, levando atendimento médico com brincadeira para as crianças. Fizeram muita coisa errada, mas descobrimos uma demanda, um desafio de acesso à saúde. A gente fez 270 atendimentos em 5 cidades do sertão brasileiro. Dos 270 que a gente fez, só um precisava da gente. O resto, se fosse para a UBS, estava resolvido. A gente entendeu qual é o gargalo do SUS. O gargalo do SUS e das populações que moram nesses lugares não é acesso ao médico, é acesso ao especialista. E é nesse espaço que a gente entendeu que o nosso impacto é maior. A gente vive num país em que 97% dos especialistas estão em 7% das cidades do Brasil. Você sabe qual é a média da distância que um brasileiro viaja para chegar no médico especialista? Chutem, quilômetros. 155 quilômetros, em média, um brasileiro viaja para chegar no médico especialista. E a gente nasceu do impacto para perceber a oportunidade de negócio. Tem muita gente aqui que está no negócio percebendo a necessidade de impacto. A gente percebeu, e a nossa trajetória é o contrário. Hoje a SS Brasil tem um braço social, e a gente tem o Grupo SS, que tem negócios de impacto, com a missão de transformar o acesso à saúde no Brasil, pensar soluções e inovações para transformar o acesso à saúde no Brasil. Uma mulher do sertão do Brasil, nem todas as pessoas que moram em cidades pequenas, com IDH abaixo de 0,7 até 50 mil habitantes, que é o nosso foco, a gente tem 3.800 cidades com esse perfil. 65 milhões de brasileiros. É um oceano azul, porque todo mundo que está pensando na saúde, está pensando na saúde aqui. Está todo mundo lutando por esse oceano azul vermelho. A gente está nesse oceano azul. A saúde privada nesses lugares tem público e é cara. A gente tem voluntários que vão com a gente nas expedições, uma médica obstetrícia do Rio de Janeiro fala assim, cara, a minha consulta com ultrassom é R$220. Uma mulher que mora na pequena cidade do Ceará paga 450. E paga a viagem, e para de trabalhar, porque o médico está longe. A gente começou a ver, tem oportunidade de negócio. Por que não oferecer também a saúde para essas pessoas? Porque essas pessoas que têm dinheiro, que vinham para o nosso projeto social com iPhone, Hilux e Ray-Ban,
vinham ser atendidas socialmente, porque o médico não estava lá. A gente começou a desenvolver uma série de negócios também, de impacto, e eu acredito muito nesse mundo em que falar de negócio de impacto vai ser redundante. É redundante e precisa ser. Você não precisa falar, eu tenho uma iniciativa ESG na minha empresa. Seu negócio precisa ser. Porque se é o mundo que a gente vive, a gente precisa disso. Então a gente começou a desenvolver vários tipos de solução a partir da dor que a gente viu na ponta. Então, a assistência para quem pode pagar outra que a gente começou a desenvolver, que o Gustavo comentou, que é compensas. A gente começou a mensurar, a gente faz atendimentos em cidades pequenas no Ceará, no Maranhão, no Piauí, em Goiás, começou a mensurar quantos quilômetros essa pessoa precisaria viajar para ter um atendimento presencial, e a gente está resolvendo por tele. A gente faz teleultrassom, a gente faz telecoposcopia, a gente faz teledermatologia, a gente faz teleeletro, levando as soluções de ponta para quem mais precisa. A gente sozinho, em 2 anos de apoio, a gente economizou mais de 95 milhões de quilômetros em viagens de pacientes. A gente falou, cara, isso também tem uma pegada ambiental. A saúde é o 5º setor que mais polui no mundo. Se a saúde fosse um país, a gente seria o 4º país mais poluente do mundo. Então a gente começou a transformar esses quilômetros de deslocamentos em crédito de carbono. Mensurar isso. Porque vender crédito de carbono pode ser uma receita e uma saída para um setor que está quebrado. Então a gente começou e está fazendo uma prova de conceito da Compensas com o Hospital Moinhos de Vento, pegando os dados de telemedicina deles, calculando quantos quilômetros os seus pacientes estão deixando de viajar para gerar o crédito de carbono, para entrar no relatório ESG deles. Então, a gente começou com uma provocação e um desejo de gerar uma sociedade melhor, de retribuir os nossos privilégios, e hoje a gente está vendo que tem muita oportunidade de fazer negócio também, pensar em inovação, mas pensar em inovação para acesso. Porque eu não acho que a inovação na saúde garante acesso. Não acho que a inovação em saúde garante impacto. Ela garante impacto talvez no nível individual. Então, se eu tiver um paciente que tem acesso à melhor medicina de precisão, de genômica, e se eu tenho um acesso para 1% da população acessando essa medicina de ponta, enquanto eu tenho gestante morrendo porque eu não consigo acessar o ultrassom, tem uma coisa de muito errado. A inovação, na minha visão, ela precisa ter a preocupação do acesso no seu DNA. Na hora que eu estou pensando que tipo de inovação vou trazer para o meu negócio ou não. Porque a inovação pela inovação, ela gera impacto, não necessariamente social. E essa é uma das bandeiras que a gente defende. O trabalho com a SS levou a gente para diversas oportunidades, a gente continua com braços sem fins lucrativos. Fica o convite, quem é médico aqui levanta a mão. Se quiserem ser voluntários numa ação, conhecer o Brasil de verdade e fazer atuação com a gente, estarão muito bem-vindos. Fomos premiados no Fórum Econômico Mundial, pisamos em Davos, fomos para Harvard para fazer liderança focada em mudanças de sistemas. E hoje estamos lançando também à frente dessas iniciativas de impacto do grupo. Eu acredito que a inovação somada a acesso é o segredo da transformação do setor. Obrigada, gente. Muito legal, Sabine. Essa que é uma visão, né, que a gente... É o que você falou. Nós temos o privilégio de viver numa bolha. Essa bolha, às vezes, ela transcende oportunidade de negócio. Enquanto você estava falando aqui, tem uma operação oncológica no Rio de Janeiro, da qual eu conheço. É 100% SUS. E de maneira muito empírica, tá? Eu estava conversando com o gestor dessa operação e desde a pandemia ele tem visto, primeiro, um aumento de tratamentos de câncer que já chegam em estágio muito avançado, que são cânceres inoperáveis, e depois um aumento das classes sociais que antes não chegavam, estão chegando hoje num serviço gratuito. Então, assim... o trabalho social ele é muito mais do que lá, né, na zona miserável. O trabalho social e ele pode ser uma oportunidade de negócio, e eu já vi algumas oportunidades bem interessantes que eles têm nós vivemos num país de alguns milhões de pessoas, né, que tem pouco acesso à saúde. Eu vou fechar com o meu amigo aqui, com o Sérgio Ricardo, desde que a gente se conheceu lá como pneumologistas, nós estamos de novo aqui para escrever um texto junto com o Alexandre, que está ali também, pneumologista, sobre os vapings, o cigarro eletrônico, que é o mal agora do mundo moderno. E a gente se conheceu muito nessa época, lá eu como radiologista torácico, o Sérgio como pneumologista. Depois a gente se cruzou várias vezes, ele CEO da Mil, depois VP da DASA, e por fim CT aqui para poucas pessoas, mas deixo também para vocês saberem que ele é um exímio criador de cabras com queijo maravilhoso. Então vocês podem também procurar. O meu penúltimo encontro com o Sérgio foi numa feira de queijos aqui, queijos premiados de cabra magníficos.
Nós não vamos falar dos queijos agora, mas na próxima vez, como a gente vai fazer eventos de networking, vai acontecer isso. Aí o Sérgio traz os queijos, a gente convida alguém para os vinhos. Mas vamos falar da parte saúde ainda, Sérgio. A gente conversou semana passada, até tomando um café. Você tem a newsletter de valor em saúde. Eu queria que você falasse como que você está enxergando o movimento agora. Também nós estamos na mesa aqui de investimentos. O que vai ter mais destaque? É o investimento para ir no as-is, que está agora, e algo incremental, ou mais em tecnologias emergentes? Eu queria pegar a sua visão sobre o tema valor em saúde, toda a bagagem que você tem como médico, empreendedor, executivo, consultor, conselheiro, para pegar suas visões e a gente fechar as mesas. Eu faço parte do grupo dos otimistas, mas a resposta não vai ser otimista. Eu ainda acho que o setor vai investir muito no mais do mesmo. Eu tenho ainda uma visão bastante cética sobre a capacidade do setor de trazer e construir a saúde que a gente precisa, de fato. Eu vejo o setor de saúde, não especialmente o brasileiro, mas o setor de saúde fazendo jus ao status que ele ocupou nas últimas décadas de único dos 20 maiores setores da economia mundial que não se sustenta. Então, quando a gente olha, todos os outros setores saíram de um cenário de insustentabilidade para a sustentação através de estratégia, entregando o seu core, e o setor de saúde até hoje é o único dos 20 maiores que não conseguiu fazer isso. E por que eu digo que o setor de saúde não faz core? Porque apesar de nós no fundo, como gestores na área de saúde, profissionais de saúde, estou incluindo os profissionais de saúde, eu como pneumologista, todos nós nos tornamos ótimos gestores de eventos. Então a gente faz uma ótima internação hospitalar, a gente faz um ótimo exame, a gente faz uma ótima consulta, a gente faz um monte de coisa. A gente só não faz entregar saúde. E a gente se tornou gestores de eventos. A gente acha que isso entrega saúde para as pessoas. E a gente se convenceu que o conhecimento técnico é a resposta para fazer tudo isso. O conhecimento técnico é instrumento. O conhecimento técnico, ele é parte do processo. Mas ele não é o desenho do futuro desejável. O futuro desejável, que é onde se situa essa saúde que está presente para todos, ela nasce a partir da visão do indivíduo. E o indivíduo que exerce a sua saúde, vive a sua saúde numa jornada amparada 24/7, onde ninguém é esquecido. O modelo analógico de entrega de saúde que nós criamos, ele é um modelo que esquece muita gente todos os dias. Só pelo fato nós tivemos exemplos aqui de como que a gente consegue fazer com que um exame consiga fazer leituras de diagnósticos que não estavam previstas inicialmente. Nós estamos falando sobre a inteligência artificial sendo aplicada nos exames hoje em dia, e são vários exemplos disso. Tem uma ferramenta, um aplicativo recente, que a aplicação numa rede de 15 hospitais da DASA mostrou que dentro dos prontos-socorros eram feitos 55 diagnósticos por dia a mais que não estavam sendo feitos pelos médicos pela simples aplicação desse aplicativo na hora de avaliar um eletrocardiograma. 15 hospitais, 55 diagnósticos, 3 casos tempos sensíveis por dia. 3 casos que iriam morrer em uma questão de tempo pela falta de diagnóstico. Nós estamos falando de uma ferramenta, uma estratégia. É tão pequena, mas começa a entregar para a gente uma visão do que é o futuro desejável, do que é a saúde por completo, e aí começa a mostrar para a gente o quanto que a gente não está fazendo por essas pessoas. Então, o nascimento da saúde como ela tem que passar pela gestão do valor. E na gestão do valor a gente descobre que tudo nasce da leitura da demanda e não na leitura da oferta. Eu sou extremamente técnico, então eu sei o que eu preciso desenvolver para entregar para aquele indivíduo, para que ele tenha saúde. Esta é uma leitura incompleta, que entrega melhores tratamentos, melhores internações, melhores exames, melhor tudo, mas não necessariamente entrega saúde para as pessoas. É um caminho tortuoso e inviável para entregar algo que a gente sabe que não é entregue hoje. E a leitura do valor, ela ajuda a gente a entender que eu começo lendo a demanda. Tudo tem que começar pela leitura da demanda. E ao ler a demanda, é enxergar que existe o paciente e colocar ele no centro da construção, não é para pôr na parede e escrever o paciente é o centro de tudo, né? Como se ele estivesse acima de alguém. Não é nada disso. É simplesmente entender que a entrega é 24/7 a partir da leitura da demanda, que também tem que ser 24/7. Então, sim, a transformação digital pode ser um dos elementos que traz a visibilidade sobre a necessidade contínua de cada indivíduo. E permite que, através dessa leitura de dados, eu consiga fazer uma grande transformação da informação. E por meio dela, então eu transformo
essa leitura de dados, em algo estruturado que me permite, com essa nova informação, construir a predição e a prevenção, que são capítulos esquecidos da assistência. A medicina criou isso, mas a assistência esqueceu disso. Porque a assistência é movida pela remuneração de eventos. A dinâmica da assistência é toda movida pela remuneração de cada evento. Hoje, se eu interno num hospital por pneumonia, que é um assunto que eu entendo ainda um pouco, e se eu saio morto ou curado, a remuneração dada ao hospital é exatamente a mesma para uma operadora de saúde no Brasil, com raríssimas exceções. Então, pouco importa se a saúde está sendo gerada. O que importa é gerar evento. E qual que é o grande estoque de eventos que a gente pode ter? Uma recepção cheia de longarina e cheia de paciente. O paciente é o melhor insumo no mecanismo de pagamento por eventos. Eu estou falando de um aspecto só para demonstrar o quanto conhecimento técnico não trouxe a gente a entrega de saúde. Trouxe a gente a entrega de bons eventos. E quanto mais sala de espera a gente tiver com mais longarina, ótimo, porque o insumo está sendo preservado ali. O paciente é o maior insumo do sistema de saúde. E claro, e todo mundo esquece, né? O quanto isso hoje é uma lacuna de entrega do ponto de vista assistencial. Então a medicina está aí colocada, ela é o conhecimento técnico, mas ela é insuficiente. A medicina sozinha não resolve o problema da saúde. A medicina ela precisa ser apoiada por um evento assistencial que enxerga o indivíduo por completo e aí passa a desenhar uma saúde desejável e não uma saúde incremental, previsível. A gente tem que sair do mundo de gestão de eventos transacional e ir para um mundo de gestão de lifetime value, geração de valor ao longo da vida. O pessoal de saúde não sabe nem medir lifetime value. A gente fala de CAC com o indivíduo da saúde, todo mundo fica perguntando para você que porcaria é essa? Que CAC é essa? Então, a gente é muito ruim. Então, a minha resposta é cética. Nós vamos passar por um bom período ainda de investimentos burros dentro do setor de saúde, achando que a tecnologia dura é a resposta para a solução de todos os problemas da saúde brasileira ou mundial. Não é. O ponto crucial disso é perceber que o paciente existe. A gente ainda não percebeu que o paciente existe. O dia que a gente perceber, a gente vai começar a dar o primeiro passo para a solução disso. Maravilhoso. Acho que tem vários pontos aqui de explorar e tudo que vocês 5 falaram aqui ao longo da mesa tem uma conexão enorme, né? Desde o Fábio citando o problema da tecnologia ainda ser uma geração de custo e aumentar o custo da saúde. Você agora, Sérgio, reforçando esse ponto, falando, enquanto a gente não acordar para sair desse modelo fee for service e precisamos trocar aqui, mudar completamente, tudo que vier de novidade vai ser isso e falar, não funcionou. Não funcionou porque eu investi, a equipe era ruim. Não, porque o sistema está feito de uma forma equivocada e precisa ter uma transformação muito grande. Na mesma linha do que a Luísa também citou, aqui uma novata no setor de saúde, mas já vendo que, gente, não dá para ter um contrato sumido aqui e ninguém ter 500 regras diferentes e também como é que faz ciclo de receita depois, que é o que vocês têm lutado para combater e melhorar na Cure. E o Terra com a visão que ele teve do setor de saúde, empreendedor, citando aqui os otimistas e os céticos e deixando esse recado de que às vezes é passo de formiguinha, as coisas vão acontecendo. Volto para você, Luísa, né, do zoom out e olhar isso, mas tem muita mudança para acontecer. Eu gostei muito do que o Sérgio falou, porque eu acho que essa é uma realidade que todos nós estamos vivendo. A gente ouve muito isso. Eu acho que aqui não tem muita gente, inclusive da indústria farmacêutica, que é patient-centric, mas que no final essa cadeia é uma cadeia que está machucada e está procurando um espaço e a gente roda e a gente acaba fazendo mais do mesmo. Claro, temos que viver, continuar investindo, mas com certeza o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para a construção do futuro da saúde para os próximos 10 anos. Eu acredito muito nisso. Acho que a troca é muito importante. Eu acho que a gente teve a oportunidade aqui de ver muitas visões diferentes, né? Desde uma indústria de inovação, desde uma inteligência artificial, até uma operação, né, ali no dia a dia, sofrendo todas as mazelas e um investimento social, melhorando e ampliando o acesso para todo mundo. Então, eu sou muito grato a gente ter estas oportunidades. Eu e o Gustavo, a gente vai trabalhar e vem trabalhando bastante em aprimorar isso, para que isso traga essa troca de ideias e que, às vezes, a gente movendo um grãozinho de areia
nesse nosso pensamento. Nós estamos falando aqui com players importantíssimos desse mercado. Isso talvez faça com que essa movimentação aconteça muito mais rápido e muito mais eficiente para algo que é inevitável, né? A gente trouxe vários assuntos nesse sentido. Valeu, obrigado. Bem, infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio do ExpertCast. Nós esperamos que você, nosso ouvinte, tenha gostado e aproveitado muito essa conversa que tivemos com diversas lideranças inspiradoras do setor de saúde. Em meu nome e do João, eu agradeço aqui a vocês, Roberta, Fábio, Sabine, Luísa, Sérgio e Paulo. Foi um prazer debatermos aqui inovações e investimentos no setor de saúde com vocês, aprendemos muito e esperamos encontrá-los num próximo episódio aqui do ExpertCast. E para você que está nos ouvindo, se gostou desse episódio, dê 5 estrelas na avaliação na sua plataforma preferida de podcast, compartilhe com seus contatos e também nas suas mídias sociais. Assim, disseminamos informação de qualidade e ajudamos a aumentar o interesse por inovação e empreendedorismo em saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.